Oiê, eu sou a Camila, também conhecida como Língua Encantada, nessa e nas outras redes sociais. Tô aqui para te apresentar o segundo vídeo do canal, e se você gosta de livros, literatura e conteúdo sobre escrita, me segue, porque aqui eu vou te deixar super informado e por dentro desse mundo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre transmídia. Ai, Camila, mas por que eu, autor, tenho que entender o que é transmídia? Meu caro, você precisa. Ultimamente nós temos uma leva de livros que são interativos. E não só no interativo de você, leitor, ler e escolher uma solução para o livro, né? Mas também uma questão de que o livro vai para outras plataformas. Então, o seu livro pode estar dentro de uma rede social, como Instagram, TikTok, YouTube. O seu livro pode estar numa plataforma como Netflix, Prime, no futuro. O seu livro pode se tornar um filme e ficar nos cinemas. O seu livro pode ser um sucesso dentro de redes sociais. O seu livro pode ser de N maneiras. Transmídia. Então, a gente está vendo um forte crescimento na questão de transmídia dentro dos livros da literatura. E como que você está participando disso? Através de artes, através de playlist, através de redes sociais para os seus personagens, através de blogs que você vai escrevendo cenas extras. Então você tem tudo isso na sua mão, só não sabe o termo. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Ottoni, também conhecida como Língua Encantada, e este espaço é dedicado para você, que quer aprender mais sobre literatura, escrita criativa e organização no Notion. Aqui, compartilhamos reflexões profundas, exploramos autores icônicos e discutimos ideias que inspiram e provocam. Cada vídeo é feito com a intenção de tornar a sua jornada literária ainda mais rica e empolgante. Este canal é mais do que um lugar para aprender, é um ponto de encontro para quem deseja fazer parte de uma comunidade apaixonada por livros, escrita e criatividade. Prefere podcast? Dá uma chance para assinar do Camila. Lá eu falo sobre escrita criativa, organização, literatura e escritores também. Se isso te parece empolgante, inscreva-se agora e faça parte dessa troca incrível. Transmídia é quando você utiliza várias plataformas para contar o seu livro. Quando a gente fala várias plataformas, a gente está falando de livros, de quadrinhos, de jogos, de filme, de série, de redes sociais, de blogs, de mídias sociais. Então nós estamos falando de uma vastidão de meios em que você pode expor o que você escreveu, a sua arte. E em cada meio você pode criar um link para o seu livro. E quando eu falo link, é você utilizar, por exemplo, as redes sociais para desenvolvimento do personagem, vídeos para desenvolvimento de cenário, comentários para desenvolvimento de enredo. Você pode utilizar blogs para desenvolvimento de personagens secundários, e com isso você vai criando uma vastidão de linhas narrativas, linhas de narrativa mesmo. E quando a gente pensa nessa vastidão de conteúdo, todos eles têm que cair dentro do seu livro. Então tem que ser de uma forma coesa, de uma forma coerente, em que você não comece a criar realidades paralelas. Então é você utilizar essas ferramentas, nessa transmídia, para ampliar o seu mundo, não para criar um mundo dentro de outro mundo. O conceito de transmídia foi abordado por Harry Jenkins em seu livro Convergence Culture, onde ele fala sobre como a gente está expandindo nossa questão de arte dentro da tecnologia e de suas vertentes. Por exemplo, Star Wars. Além dos filmes principais, o universo é enriquecido com séries como The Mandalorian, quadrinhos que exploram personagens secundários e jogos que permitem explorar novas aventuras no mesmo universo. Toda vez que você pensar em transmídia, você está pensando em expansão de universo, expansão de narrativa. Você tem que fazer da mídia, das redes sociais,
algo que te ajude a ampliar a sua história e deixar isso mais imersivo para os seus leitores, para que eles se sintam mais presentes dentro da sua história, de uma maneira em que eles façam parte dessa criação. Nós também temos Harry Potter. Com a saga original nos livros, a expansão ocorre nos filmes, peças de teatro e até mesmo o jogo Hogwarts Legacy, que apresenta uma história ambientada no mesmo mundo, mas séculos antes dos livros. Outro ponto que você tem que entender sobre a transmídia é que cada história, cada mídia que você utilizar, deve ser entendida sozinha. Por mais que seja um complemento do seu livro, que essa mídia, esse expandir, essa expansão, seja para jogar os leitores de volta para o seu livro, você tem que entender que o conteúdo deve ser individualizado. Então, se você está fazendo um Instagram para o seu personagem, como se ele fosse uma pessoa real, para interagir com uma pessoa real, para falar da vida dele, tem que ter o livro como base, mas ele sozinho deve existir de uma maneira coesa. Então você tem que ter essa linha racional que faça tudo ser linear e coesivo. No caso de Matrix, os filmes principais apresentam a narrativa central, mas animações como The Animatrix e jogos como Enter the Matrix revelam histórias complementares. A transmídia é uma forma de buscar aprofundamento na sua história. É uma forma de buscar a criação de uma comunidade, um senso de pertencimento ao seu livro, à sua arte. Você está buscando um engajamento ativo, então você está fazendo essa expansão para as outras mídias para que você tenha mais reconhecimento. Você tem que trabalhar com seus leitores e dar pequenas recompensas, que são essas expansões, que são essas oportunidades que eles vão ter de se aprofundar, de buscar mais conhecimento sobre o seu livro e de fazer parte dele. Aqui a gente pode falar da Marvel Cinematic Universe, que é a MCU. Os fãs acompanham filmes, acompanham as séries de TV, os quadrinhos, e eles conseguem entender como cada história se conecta no vasto universo da Marvel. Tudo é linkado, nada é separado um do outro. Com isso, a sua narrativa vai estar criando uma conexão sentimental com o seu leitor. Vai criar uma conexão marcante, que vai dar aí uma fidelização do seu nome como autor, do seu nome como uma pessoa que está produzindo literatura, produzindo uma arte. Isso é possível por meio de jogos, como no caso de Life is Strange. O jogador toma decisões que afetam o enredo e os personagens. Além das mídias sociais, os personagens fictícios podem interagir com o público, e a gente pode ver isso na série Scam da Noruega. Eles utilizavam perfis reais de seus personagens para interagir com os fãs em tempo real, isso nas plataformas como Instagram e Twitter. A gente tem novas plataformas que podem fazer esse mesmo trabalho e pode engajar o seu leitor dentro do seu livro ao conversar com os próprios personagens. Nós, leitores, nós, escritores, sabemos a importância de coexistir. Um leitor sem autor não é leitor. Um autor sem leitor não é autor. Então a gente tem que trabalhar nessa conexão, nessa interação, para poder existir juntos. Uma coexistência onde um precisa do outro e o outro precisa do um. Então a transmídia vai fazer isso ser mais fácil, vai criar uma linha de comunicação mais fácil entre os dois. Esse tipo de interatividade não apenas envolve o jogador, mas também o faz refletir sobre as consequências de suas decisões. Ele é uma pessoa ativa na construção da história. Por mais que você faça o seu livro do começo, meio ao fim, o leitor pode participar engajando em outras redes sociais e dando ideias, por exemplo, para continuação ou criação até mesmo de fanfics. Então é muito interessante ver essa interatividade. Por que a transmídia é relevante para os escritores? Com a transmídia você está criando comunidade, engajando leitores, facilitando a venda dos seus livros, então vai influenciar a sua monetização porque você vai ter uma comunidade que quer ler seus livros. Além de fazer a expansão das suas histórias e de que você pode trabalhar em outras plataformas para fazer o marketing. Toda a transmídia é uma fidelização de público.
Então você precisa estudar as redes sociais, estudar as mídias que você tem em suas mãos para poder trabalhar com o seu livro e o marketing dele. Como é que funciona uma interatividade de um livro dentro da transmídia? Você está escrevendo seu livro e em todo o seu processo de escrita você está utilizando suas redes sociais para expor a escrita do seu livro, para expor a ideia do seu enredo, para expor os seus personagens criados, os cenários. Com a transmídia, você está oferecendo ao seu leitor um conhecimento prévio, antes do livro, para que ele engaje. Muitas vezes, quando você tem a ideia de uma trilogia, por exemplo, ou de uma saga, você quer que o seu leitor se engaje na saga, não somente no primeiro livro. Com a transmídia e esse processo criativo sendo exposto, você pode deixar o seu leitor livre para fazer comentários, para dar ideias, para fazer opiniões e feedback. E com isso você pode até trazer essas ideias dos leitores para dentro do seu livro. Então você publica o seu livro 1 de 3, uma trilogia, e aí você tem os seus leitores, seu público fidelizado, sua comunidade, eles vão ler e vão te dar um feedback dentro dessas mídias sociais que você usa, das redes sociais. Com esse feedback, você pode oferecer no livro 2 a participação deles. Então você pode pegar uma ideia que você gostou muito e adaptar dentro do seu livro, para dar continuidade à história que fizeram eles gostarem de você. Então vai ter essa sensação de pertencimento. Essa história também é minha. Eu participei, eu dei a ideia. E uma vez que você utiliza essa ferramenta, mais leitores vão acabar se aproximando de você, porque sabe que você está lá por eles. Você é acessível. Voltando ao exemplo de Scam da Noruega, eles utilizaram de forma inovadora as redes sociais para aumentar a imersão dos fãs. Os personagens da série possuem perfis no Instagram e interagiam com os fãs durante o episódio, além de compartilhar posts relacionados ao enredo. Em um episódio da terceira temporada, o personagem principal, Isaac, começa a se comunicar com outros personagens por mensagens no Facebook. E o público pode ver essas interações em tempo real, gente. Isso aqui é fascinante. Como é que a gente não consegue ampliar o nosso livro para isso? É fácil, demanda muito do nosso trabalho, mas é uma coisa muito engajadora. É muito interativo. Você acha que o seu leitor não vai ficar apaixonado por isso? A transmídia é muito evidente dentro dos jogos, né? Essa plataforma de jogos de videogame em que você pode sim escolher para onde o personagem vai, qual vai ser o desfecho da narrativa. Então, por que jogo? Por que o videogame é tão viciante? Por que é tão apelativo? Quando a gente pensa em poder dentro da história, a gente pensa em um jogo, porque você é o personagem, você está andando pelo cenário e você está descobrindo a história dentro da história, então você pertence àquele jogo, né, àquele mundo. Nós temos que trazer para a escrita esse senso de pertencimento. Como os nossos livros não são videogames, a gente tem que utilizar a transmídia dentro das plataformas digitais mesmo. Então você pode oferecer uma comunidade dentro de um Telegram, dentro de Instagram, do chat do Instagram. Você pode oferecer uma comunidade dentro do TikTok através de vídeos sobre o seu livro. Então a gente tem que fazer essa integração das redes sociais, das plataformas dentro da nossa história, para que o leitor possa fazer essa interação de uma maneira mais ativa, uma participação ativa do engajamento do seu livro. Aqui a gente vai falar do The Witcher. Ele tem livros, jogos e até mesmo a série de TV. Inicialmente, The Witcher foi uma coleção de livros, que já possuía descrições detalhadas e imagens evocativas dos mundos de fantasia. Quando os livros foram adaptados para jogos, e mais recentemente para a TV também, a arte desempenhou um papel vital em transmitir a complexidade e a diversidade do mundo do The Witcher. Os jogos adicionaram a experiência de explorar esses mundos em 3D, com cenários visuais que complementam a narrativa dos livros e séries, oferecendo ao público uma maneira de visualizar o que antes era apenas descrito textualmente. E a gente sabe que isso vem crescido, né? Porque a gente vê lançamento de livros independentes com pôster, com imagem dos personagens,
com cenas marcantes do livro desenhadas. Então é como a gente está engajando com o nosso público. A gente também tem que levar em consideração, na transmídia, a coparticipação, a cocriação. Quando a gente permite cocriação dentro da nossa arte, do nosso livro, a gente está liberando o quê? Possibilidades de fanfics, de personagens secundários, possibilidades de criação de fanart, que a gente também acha lindo, a possibilidade de criação de edits no TikTok, a possibilidade de criação de tudo, de velas com cheiro do personagem que a gente tem muito forte na gringa. A criação de moda, por exemplo, fazer blusas com frases dos livros, fazer eco bag com a capa do livro. Então a cocriação também te ajuda na divulgação. Não é uma coisa ruim, mas lembre-se que tudo tem que ser dentro da lei, ok? Meu caro escritor, a transmídia permite multimídia. Quando eu falo multimídia, eu tô falando do seu livro, criar uma playlist no Spotify. Do seu livro, recomendar e recriar uma cena de Macbeth, que a gente tem aí, If We Were Villains. Esse livro é baseado completamente no Shakespeare. A gente tem a peça de teatro que é baseada no ABBA, que é o Mamma Mia. Então a gente permite multimídia através da nossa literatura. O livro em que ofereça uma plataforma digital para ser interagida com o público. Por exemplo, no meu livro que vai ser lançado no dia 25 de dezembro, a Branca, minha personagem principal, ela tem um blog. E vai ser possível acessar esse blog e fazer parte dos pensamentos dela de quando ela era criança, adolescente. Assim como, no final do livro, nós teremos o lançamento de um CD. E esse CD também vai estar disponível para você poder baixar. Então é um multimídia que é transmídia e permite essa interação com os seus fãs, os seus leitores. A gente vê essa questão de multimídia muito bem apresentada no projeto da Bruxa de Blair, né? Outra coisa que a gente faz de uma maneira muito habitual, né, os escritores independentes, é a criação de arte. E isso é transmídia, gente. A arte visual para chamar leitores, para mostrar, para tirar do texto a imagem, é transmídia, é muito bem aceito e dá engajamento. No meu livro Heart of Glass, nós estamos abordando a música e a arte como um elemento fundamental para a superação de traumas e de passado. Então, quando eu falo transmídia dentro do meu livro, que é um exemplo para você pensar no seu livro, a música é uma parte muito fundamental. Então, eu tenho que integrar a música dentro do meu livro e eu preciso de uma transmídia que ofereça isso. Então, cada capítulo pode ser acompanhado, né, na leitura, no desenrolar do capítulo, você pode utilizar uma música, que é da playlist que eu criei, dentro da plataforma Spotify, para que o leitor se sinta ambientado dentro do livro com a música. Então é fundamental, não é uma parte pacífica, não é uma atitude passiva dentro do seu livro. A música é um personagem ativo dentro do meu livro. E é uma coisa que muitas pessoas não percebem. A música é um personagem ativo porque está extremamente envolvido com os personagens, faz parte do meio que eles frequentam, do ambiente. É o objetivo dos meus personagens. Se eu não faço transmídia com o objetivo geral do livro, eu não estou oferecendo imersão para o meu leitor. O seu leitor faz de você um sucesso. E a gente tem que entender isso. Os nossos leitores, eles são responsáveis pelo sucesso que a gente faz. A gente escreve uma obra na expectativa de alguém ler, gostar, apreciar e recomendar. Quanto mais recomendações dos nossos livros, mais leitores engajados na nossa escrita teremos. Com isso, melhor monetização, porque nós, escritores, não fazemos isso por hobby. Pode ser uma paixão, mas a gente também quer lucrar com a nossa arte. É normal, não é nada de absurdo nisso. Então a gente tem que entender que a cocriação é muito importante. Um dos exemplos que eu sempre vou utilizar no transmídia e na cocriação de um livro vai ser Harry Potter, gente. Não tem como não falar de Harry Potter e a fanfiction nessa parte.
A saga é um exemplo clássico de como a fanfiction pode expandir um universo de maneira impressionante, e eu sei disso porque eu estava ativamente nessa expansão, escrevendo as minhas fanfics. Criadores de conteúdo, escritores e fãs têm continuado a história além dos livros, explorando personagens secundários, situações alternativas ou até histórias originais dentro do mesmo mundo. Plataformas como Archive of Our Own e fanfiction.net são exemplos populares onde os fãs podem compartilhar suas próprias histórias, criando uma comunidade vibrante de escritores e leitores. Ao mesmo tempo, as plataformas permitem que os escritores originais, como a J.K., se envolvam com esse conteúdo, embora com limitações legais. Outra coisa que eu vejo crescendo bastante no Threads, eu não faço uso da plataforma X, então sei de tudo isso por conta do Threads, é o crowdsourcing. Crowdsourcing é quando você oferece a possibilidade para os seus leitores, para a sua comunidade, financiar, né, criar um fundo financeiro para você poder fazer a publicação do seu livro, a criação da sua arte. Isso tem sido bastante utilizado dentro das plataformas, dentro das redes sociais, e eu acho muito interessante, principalmente quando você, por exemplo, tem uma saga a ser publicada, então você já tem 2 livros publicados, você já tem uma comunidade. Que tal fazer isso no 3º livro para fazer um evento, para fazer uma noite de assinaturas, para você alugar um espaço, para você poder oferecer, por exemplo, na venda do seu livro, um kit de artes? Sabe? Você vende o livro com um kit, vai vir bottoms, vai vir marca-páginas, vai vir um pôster, vai vir um monte de coisa que foi financiado pelos seus leitores, pela sua comunidade. Isso cria uma conexão que não vai ser perdida. E a gente pode ver isso através do exemplo do... Tô olhando aqui o nome porque eu esqueci, que é o Critical Role. E a gente vai ver isso no Critical Role, que é um jogo de RPG que ficou extremamente famoso e usou o crowdsourcing para fazer livros, para fazer miniaturas, para vender. Para nós, escritores, não é fácil pensar na transmídia sem um livro bem estruturado. Então, antes de pensar em onde você pode oferecer uma expansão de narrativa, você precisa, é uma necessidade, ter a sua história extremamente bem estruturada para você entender quem são os seus personagens, o que eles estão passando, quais são seus objetivos, qual vai ser o movimento, né, de estou aqui, eu quero vir aqui, e o que ele vai fazer, quais serão as ações para chegar nesse objetivo, para você poder inserir a transmídia dentro da sua história, porque vai ser uma expansão. Tem que ser uma conexão de algo a mais para te trazer para o livro base, que é o que você está escrevendo. Vou usar como exemplo o meu livro, né? Em Heart of Glass, nós temos 2 personagens centrais, que é a Branca e o Tyler. E dentro do livro eu faço menção de redes sociais, eu faço menção de blog, eu faço menção de canal no YouTube, faço menção de criação de música, né? A produção musical do Tyler, da Branca. Então eu posso sim oferecer, por exemplo, para Branca, utilizar as redes sociais como Pinterest, como Tumblr, para poder expor a arte dela, né, as fotos que ela faz, as músicas que ela escreve. Eu posso utilizar essas 2 ferramentas a favor dela, assim como o Tyler, que falou que tem um canal no YouTube para banda, e eu posso criar esse canal, posso ter todo o trabalho que, caso eu tivesse um crowdsourcing, eu poderia contratar uma banda real, fazer vídeos, né, de backstage e publicar no canal deles, né? Assim como músicas, demos, entrevistas. Posso criar um podcast falso para que eles deem entrevista nesse podcast. Então, crowdsourcing pode ser isso também, né? Fazer o financeiro da sua transmídia. Então, quando você pensa no universo central do seu livro, você também tem que pensar numa flexibilidade para entrar na transmídia. Um exemplo que eu vou te dar, uma dica é... Um exemplo famoso de crowdsourcing foi Kickstarter e Critical Role. Critical Role foi um popular programa de RPG transmitido ao vivo, que é um excelente exemplo de como o crowdsourcing pode permitir que o universo de uma história se expanda. O programa financia seus projetos por meio de plataformas como o Kickstarter.
onde os fãs podem apoiar a criação de novas temporadas, jogos derivados ou até produtos físicos que foram as miniaturas e os livros. Esses fundos ajudam a aumentar a escala do programa e a qualidade do conteúdo, ao mesmo tempo que envolvem diretamente a comunidade de fãs, que se torna uma parte fundamental do processo criativo. Eu tenho visto no Threads essa tendência a crescer, de ter esse crowdsourcing para lançamento de livros. É uma coisa que eu tenho estudado e eu quero fazer um vídeo aqui no YouTube somente sobre isso. E novamente, eu vou deixar bem claro aqui, cada mídia precisa de um conteúdo exclusivo. O que você publicar no Instagram, você não pode ficar repetindo no TikTok. Por quê? Porque cada plataforma funciona de uma maneira diferente. E o seu conteúdo deve ser diferente também para seguir o que a plataforma deseja. Então, a gente sabe que no Instagram o que tá dando movimento é o Reels. A gente sabe que no TikTok o que dá movimento são vídeos curtos. O que tá movimentando o YouTube é outra coisa. Então, a gente entende como essas plataformas funcionam e dentro da nossa flexibilidade a gente vai fazer conteúdo extra que seja exclusivo para cada plataforma. E dentro dessa flexibilidade, você pode perguntar para o seu público o que eles gostariam de ver em cada plataforma. Então, através dos stories, você pode fazer uma caixinha de pergunta pedindo dicas. Através do Threads, você pode utilizar a hashtag para poder trazer, pessoas e opiniões diferentes para o feedback. Então, você pode fazer essa pergunta, essa conexão e se deixar aberta para ter esse feedback e essas ideias. Outra dica dentro da transmídia é utilizar narrativas não lineares. Então você pode fazer, que nem no meu caso, um blog para minha personagem branca, só que é ela dos 12 até os 16 e depois para. É uma questão não linear, não é a época que está se passando dentro do meu livro, afinal de contas no meu livro ela já tem 23, então a gente vai poder conhecer um pouquinho mais do passado dela através de um blog, não no livro. Então utilize essa não linearidade para trazer mais conteúdo do seu livro em outras plataformas. Eu espero que esse vídeo tenha te dado alguma ideia, tenha te ajudado a ampliar suas visões de marketing, talvez, ou até mesmo como criar uma comunidade para o seu livro, para ter leitores. E eu espero que você tenha entendido tudo. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Caso você queira compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que escreve, que gostaria de ser um escritor, também é legal. E eu espero te ver no próximo vídeo, sexta-feira que vem, com mais dicas sobre escrita e um pouquinho mais sobre literatura. Um beijo para todos, se cuidem e eu te vejo na próxima sexta.